Amados irmãos e amigos, estamos mais uma vez aqui através das mídias sociais, em mais uma live, né? Esperamos que você que está chegando, que vai chegar, seja abençoado por ela, em nome de Jesus. Que Deus venha com sua misericórdia, sua graça. Estamos mais uma vez aqui através derramando-se das mídias sociais, através da sua palavra, edificando e alimentando as nossas vidas. Você que está chegando também pelo Instagram, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos em simultâneo através do Instagram e Facebook. Espero que vocês estejam bem, não é? Com saúde, trabalhando, vivendo, né? Sabemos que estamos passando aí por um momento difícil, turbulento, e nós oramos para que chegue ao fim, mas está difícil, né? Esperamos aí que os governos tomem alguma atitude de efeito, né? Para que o povo volte à sua normalidade, né? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Sandro Máximo e nós somos da IECPI, né? Nós sempre iniciamos assim, nos identificando. Nós somos da Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial, que é um bairro aqui de Parnamirim, que faz parte da Grande Natal. Nós somos afiliados, né, à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo o atual presidente, né, nesse exercício é o reverendo Ismael Ornilo. E também somos campo missionário da IEC do Ligeiro, lá de Campina Grande, cujo pastor é o pastor Marcos Barbosa, e a ambos mandamos uma saudação, um abraço fraterno. E esses gritos que vocês escutaram é minha calopsita, Abacuque, porque ela não gosta de ficar sozinha, né? Eu tenho que dizer, estou aqui, quero estar, não tem gente. Você olha lá que daqui a pouco ela aparece por aqui. Eu ainda vou fazer algumas lives aqui com a Abacuque, em um diálogo, né? Se é que isso é possível, entre perguntas e respostas, eu e Abacuque. Vamos aguardando aqui os nossos irmãos chegarem. Nosso grande amigo Manuel Marques já está se aproximando. Vá tomando aí sua cadeira virtual, vá, né, escolhendo aí o local que melhor lhe agrada, confortável, para que nós possamos estar meditando um pouco na palavra de Deus. Antes nós vamos orar, nós vamos ouvir um belo hino dos nossos salmos e hinos, e assim nós vamos estar nos alimentando, né? Nós estamos mudando nosso vocabulário, né, de certa forma, porque antes nós dizíamos, hoje tem culto, né, culto de quarta-feira. Aí hoje nós dizemos, nós temos live. Nossa live de quarta-feira. Como o tempo muda, né, irmão? As coisas mudam e se adaptam. A adaptação faz parte da vida do ser humano. Só que tem algumas adaptações que são boas e outras nem tanto, né? Quanto à ética e quanto à moral, existem algumas adaptações, entre aspas, algumas evoluções que cada vez mais afastam o homem de Deus, né? O liberalismo ético, né? O liberalismo envolvido com a moralidade, os conceitos que vão na linguagem e na mente de alguns evoluindo, mas na realidade estão regredindo, né? Afastando-se cada vez mais da vontade do Senhor para as nossas vidas, e o homem acha isso normal, comum, salutar, mas na realidade nós sabemos que isso vai de encontro à palavra do Senhor, e nada disso é pertinente à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, que nós possamos... Tá bom aí, eu quero que eu deixei aí. Não se preocupe não. E nós estamos aqui com a colaboração da nossa assistente, que não é social, Marília Luíse, não é? Então eu achei melhor ficar assim, porque eu vejo os dois, tanto o Facebook quanto o Instagram, no mesmo momento. Já temos algumas pessoas aqui no Instagram, uma pessoa talvez, depois eu vou colocar o Instagram aqui, depois que nós vimos o hino, que eu vou baixar o volume para não atrapalhar. Amém? Como é que está a sua vida? Ailton Freire, meu grande irmão Ailton, irmão de sangue,
do nosso presbítero Jailson Freire, Ailton Freire, irmão de Jailson Freire e de muitos outros irmãos, né? Porque a família é grande. Então louvo a Deus pela vida de você, Ailton, da sua esposa Maria, nossa irmã, responsável também junto com nossa irmã Marli, do departamento infantil da nossa igreja. Que Deus te abençoe, a você e sua família, e muito nos honra a sua presença em nossa live. Nossa irmã Elizabeth Rodrigues também já chegou conosco. Irmã Elizabeth, um abraço no meu irmão Antônio Carlos, que é bem grandão, né? Eu acho que eu bato no queixo dele. Um abraço, eu tenho 1,77 m, irmãos. Um abraço, nosso irmão Antônio Carlos. Estamos com saudade desse povo. Nosso querido irmão também Cristiano Andrade, acabou de chegar. Pai do Senhor, meu irmão Cristiano. Que sua família esteja bem. Nossa irmã Isabelle, em nome de Jesus, que muito tem participado e colaborado, né? Com nossa irmã Josélia, em suas reuniões virtuais. Está chegando o momento de nós estarmos juntos na casa do Senhor. Está chegando. Até lá nós vamos orando, intercedendo uns pelos outros e pedindo a Deus misericórdia, que Ele chegue com a sua providência em nossas vidas. Amém? Irmãos, é muito bom esse momento. Eu fico ansioso, esperando o momento de se falar da palavra de Deus, né? De ver os irmãos chegando. Amém, irmã Elizabeth. Saudades. Porque vamos meditar na palavra de Deus. Então quem gosta das coisas de Deus se interessa por ela, se alegra quando ela é mencionada, gosta de ouvi-la, não é enfadonho. Porque muitas vezes quando nós mandamos, ou até na nossa época, nós íamos estudar e dava um sono, mas o sono passa quando nós falamos sobre Deus, sobre as coisas do Senhor. E chove em Parnamirim, graças a Deus, estamos aí em uma semana muito chuvosa, não é? Hoje choveu praticamente o dia todo, e agora à noite também chove, você pode escutar aí ao fundo. Eu deixei a porta aqui da sala aberta, para ventilar um pouco, e você pode ouvir aí a chuva que cai, refrescando aí a terra, Vamos ver. Amém. Cristiano Andrade diz que lá em Oséias fala que devemos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Glória a Deus, irmãos, é nosso desejo, Nós vamos estar um dia com o Senhor nos céus, então nós temos que, enquanto estivermos vivendo aqui, estarmos enquadrados no que Ele espera de cada um de nós, Qual é o estilo de vida que o crente deve ter, Como é que o crente, em vivendo aqui, agrada a Deus e, do mesmo modo, desagrada. Então é interessante sabermos isso. Isso só vem até nós através desse conhecimento, através da palavra de Deus. Não existe outro modo. Não existe filosofias, achismos, opinião de algumas pessoas, do que é bondade, do que é o bem. Todas essas respostas vêm de Deus, através da sua palavra, e de mais ninguém. Então nós temos que nos adequar à palavra de Deus e assim levar a nossa vida, sendo úteis, na obra do Senhor, sendo cooperadores desta obra. Como assim? Pregando o Evangelho. É isso que nos é imputado como responsabilidade. E isso não é enfadonho, pelo contrário, isso não é cansativo, pelo contrário, é bom, é prazeroso. Porque falar do que se gosta é mais fácil, Agora, quando não se gosta, inclusive, fica difícil. Inclusive, é uma das características do cristão, E uma das evidências da nossa conversão. Quando nós falamos com sabedoria, quando nós falamos no momento certo, sobre as coisas de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que nos cercam. Isso é uma das características. Um cristão que nunca fala de Jesus para ninguém precisa rever os seus conceitos. Amém? Precisa rever o que de fato é ser cristão. Deus, quando nós estávamos vivendo no mundo sem o conhecimento, sem a revelação graciosa do Senhor, nós achávamos certas coisas salutares para a nossa vida, prazerosas. Mas quando nós vamos conhecendo Deus através de sua palavra, nós vamos tomando gosto pelas coisas dele e vamos perdendo gosto por outras coisas que só nos prejudicam, que só nos põem para baixo em todos os sentidos. Amém? Vamos orar? Já temos um grupo bom de pessoas. Vamos orar.
Meu Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para a Tua honra e Tua glória. E te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, se faz presente em nosso meio, onde quer que o Teu povo esteja, Senhor, onde quer que os irmãos, os amigos estejam ouvindo, Pai amado, através dos smartphones da vida, Senhor, esta live, que Tu possa chegar em sua vida, Pai amado, e fazer uma mudança radical, Senhor, para melhor, trazendo ao entendimento de cada um, Senhor, a necessidade de Te servir, o reconhecimento, Senhor, de nossa total dependência da Tua vontade, do Teu querer, entender e compreender, Senhor, que nossas vidas estão em Tuas mãos. Então chega, Senhor, fazendo um milagre na vida de todos nós. Nós temos no coração, Senhor, sonhos, desejos, e muitas vezes estão distantes demais de nossas mãos. As nossas mãos não conseguem alcançar, mas confiando em Ti, Senhor, se estes sonhos, se estes desejos estiverem dentro dos Teus propósitos, eles podem se tornar realidade, eles podem se tornar patentes diante de nossos olhos. Nós poderemos apalpá-los, Senhor, enxergando de forma concreta diante de nós. Então chega com providência. Se esses sonhos não forem Teus sonhos, retira do nosso coração e coloca no lugar os sonhos que possam ser realizados, e estes possam engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ouvir uma bela canção, um hino dos nossos salmos e hinos, de número 412, Confiança. Eu pediria que de modo especial você prestasse atenção na letra desta canção. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eterno. Aleluia. Que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou Canta, igreja. é destinado a mim, se maus ou áureos dias Aleluia. vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem.
a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Pois é, irmão, estou bem certo que esse dia está próximo, conforme nos afirma a letra da canção. E nós temos que estar preparados para esse dia, não é? Temos que estar vigilantes, olhando para os céus, de onde virá o nosso Salvador, para resgatar o seu povo, para trazer juízo sobre a terra, exercendo assim tanto amor quanto sua justiça. Glorificado seja Deus por isso. Nossa irmã Elizabeth colocou aqui, creio, muito perto, é verdade, minha irmã. Nossa irmã Máxima Caldas, deve ser minha parente, será? Meu nome é Sandro Máximo, de algum lugar aí. Boa noite, Jesus no comando de todos, amém, minha querida. Seja bem-vindo a esse lugar, a essa live, em nome de Jesus. Para nós é um prazer tê-los todos aqui, porque o único objetivo disso tudo, irmãos, é glorificar o nome do Senhor, é nos alimentarmos, né? Nós não temos muitas pretensões, né, sofisticadas, não, nós queremos meditar na palavra do Senhor, alimentar o povo, nesse momento de pandemia, em especial os que se congregam conosco, né, ali na ISCPI, aqui em Parnamirim. Então, vamos aproveitando aí, você que está entrando, que está tendo o primeiro contato conosco, que Deus o abençoe em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus tem algo para você, porque todas as vezes que nós meditamos na palavra do Senhor, Ele fala conosco, não é? E fala algo, muitas vezes, que nós precisamos ouvir, para não dizer quase sempre, ou você não está nem esperando ouvir, né? E Deus vem e fala. Deixa eu ajeitar aqui essa posição desse copo. É um copo de água, irmão, normal, certo? Não é para você deixar pertinho aí não, para ser abençoado não. Viu? É um copo de água, simplesmente. Amém? Você já é abençoado por vida, né? Você já é abençoado por Deus. Deus já estendeu a sua mão e a sua misericórdia sobre nós. Nós não precisamos de nada ungido, de copo de água, de nenhum amuleto, não é? Nós não precisamos de sal grosso, de óleo da unção, da água de Israel, das águas do Rio Jordão. Nós não precisamos de nada disso, porque o preço já foi pago, né? Nós já temos Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que habita em nós através do Espírito Santo. Então, não precisamos de amuletos, de espécie alguma nesse sentido, né? De invocar a presença através daquilo, ou se sentir abençoado, animando o que não tem animação, né? As coisas inanimadas. Não precisamos disso em nome de Jesus. Então nós vamos meditar um pouco hoje sobre o profeta Jeremias, em especial, às vezes dá um trava-língua retado, né? Em especial no capítulo 17, amém? A partir do primeiro versículo. Jeremias, capítulo 17. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo. Amém? Jeremias, capítulo 17. Abriu, Marília? Muito bem. Acompanhe comigo. Irmão, Jeremias escreveu, né? O autor é Jeremias, e ele escreve, né? Pelo menos imagina, este livro entre 628 e 580 anos antes de Cristo. E como foco ele tem o povo de Israel, o povo de Judá, que se encontrava nesse período em profunda idolatria, né? Cheio de vícios, e ele prediz também o castigo de Deus sobre esse povo, o cativeiro babilônico, e ele espera, né? Ele é instrumento de Deus para expressar para o povo a desaprovação por parte de Deus pelo comportamento dos homens. Então, ele prevê a destruição de Jerusalém,
prevê o cativeiro babilônico como castigo, né, para o comportamento do povo, mas também prevê a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar especificamente no capítulo 17, né, sem entrar muito em detalhes sobre Jeremias, conhecido também como profeta chorão. Escreveu também Lamentações de Jeremias. E no capítulo 17 você pode observar na sua Bíblia, se ela tiver a mesma versão que a minha, que a epígrafe diz: o pecado engana e destrói. O pecado engana e destrói. Se você acredita no poder da oração, que eu creio que vocês acreditam, se você estiver assistindo pelo Instagram, eu estou vendo já aqui algumas pessoas, mas no Instagram não estou vendo ninguém ainda, pelo menos identificado. Estou com 2 visualizações até o momento. Coloque seu nome, para que ao término eu possa fazer menção, possamos fazer uma oração, né, intercessória pela vida de vocês, para que Deus chegue com providência, né, com misericórdia, nas áreas que vocês mais precisam. E a gente fica conhecendo também quem está nos assistindo, né? Em nome de Jesus. Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor a partir do capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e fartar-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e ampara o seu coração e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Amém? Meu Senhor Deus e Pai, nós lemos nesse momento a Tua palavra, tão grandiosa, tão profunda, Senhor, tão cheia de vida. E nós te pedimos agora a Tua intervenção em nossa mente, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que consigamos expressar tão somente aquilo que é necessário para que sejamos alimentados fielmente e verdadeiramente através dessa palavra. Então, para isso, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. E eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós observamos aqui no capítulo 17, o profeta Jeremias já se referindo ao pecado de Judá, se referindo ao seu comportamento perante o Senhor que o desagrada. E nós vamos fazendo aqui sempre um paralelo com a nossa vida, com o nosso proceder, e vamos extraindo desta palavra aplicações que possam ser pertinentes à nossa vida.
Isso aqui foi escrito há muito tempo atrás, mas a palavra de Deus é viva e se renova a cada manhã. Então ela pode causar um efeito, se você prestar atenção, se você der ouvidos, né? Ouvir com o coração, ela pode trazer uma mudança séria e profunda nas nossas vidas. E assim nós iremos progredindo de fé em fé em direção ao céu de glória, onde está o nosso Deus. Então é muito prazeroso ouvir a palavra de Deus, não é? Nós nos sentimos alegria de alma, alegria de espírito, de alma que é espírito, dentro de cada um de nós se agitando, porque estamos ouvindo o Senhor falar. Então o profeta Jeremias começa falando sobre o pecado de Judá e como ele foi agudo, não é? E está presente e patente diante de Deus. E ele faz agora faz uso da metáfora, né? Ele faz uma analogia aqui comparando, dizendo que esse pecado está escrito com ponteiro de ferro ou com diamante pontiagudo, né? Para escrever em metal, para escrever em pedra, para ficar registrado. E isso traz para nós um sentido de justiça de Deus, de perpetuação, não é? Daquilo que a gente faz diante do Senhor, que as nossas ações estão sendo escritas diante dele, que nada se perde. E se nós estamos agindo de maneira não condizente com a palavra do Senhor, isso está sendo registrado de maneira que não se esqueça, de maneira que um dia possa ser que seja nos dado a conhecer através do próprio Deus, porque são ações cometidas aqui em vida, né? Então nós temos que ponderar em tudo aquilo que nós fazemos, temos que agir de maneira que as nossas ações venham a agradar a Deus e não desagradá-lo. Se fizemos alguma coisa que desagrada o Senhor, e isso é humano até certo ponto, não é? Nós temos diante de Deus um advogado fiel, Jesus Cristo, que intercede por nós. Nós temos também o Espírito Santo, que até com gemidos inexprimíveis coloca diante de Deus o nosso sentimento, a nossa verdade, o nosso íntimo, de maneira que se compreenda. Então é necessário haver sempre um arrepender-se, né? E um não praticar. É esse o progresso do crente. Identificar na nossa vida aquilo que desagrada a Deus e deixar de praticar. Está difícil? Peça ajuda a Ele. Peça sabedoria a Ele, que Ele nos dá e não nos impropera, né? Ele não nos recrimina por isso, por pedi-lo, por pedir sabedoria a Ele. Então a Bíblia nos dá os meios, irmãos, de nós caminharmos nessa vida de maneira que o Senhor se agrade. Continuando o texto, verso 2: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Então Jeremias estava dizendo, né, transferindo para o povo a mensagem de Deus, de que as suas próprias ações, a ação do povo, estava fazendo com que as promessas de Deus fossem retardadas, não é? Estavam atraindo para si o castigo, a ira justa de Deus sobre o seu povo. E às vezes assim isso acontece conosco, irmãos. Nós produzimos, através do que fazemos, das nossas ações, e muitas vezes impensadas, nós atraímos para nós o problema, não é? O problema que bate muitas vezes a nossa porta, a adversidade muitas vezes que surge, não vem por acaso, é fruto muitas vezes do nosso entendimento, da nossa compreensão, das nossas ações, não é? Isso em todas as áreas, tudo que acontece conosco muitas vezes, eu costumo falar aqui, né, que o que nós fazemos, as nossas ações são como um bumerangue, né? Nós jogamos e pode passar um tempinho, o resultado dela vem. Se foi ruim, vem coisas ruins. Se foram coisas boas virão. É natural, não é? Porque o que o homem planta, isso ele colhe, não é? E isso nos serve de lição, de entendimento, de compreensão, de que temos que ponderar, não viver ou agir de maneira impensada, de maneira que simplesmente levados pelo nosso ventre, vamos fazendo aquilo que dá na nossa telha, que vem na nossa cabeça, e isso não é salutar. Nós temos que parar um pouquinho. Moderação é a palavra. Nós temos que ser moderados diante da situação para não passarmos os pés pelas mãos.
agirmos no calor da emoção e dizermos que é Deus que está nos impulsionando a isso. E muitas vezes nós encontramos argumentos ou justificativas para dizer que foi Deus que nos mandou, não é? Fazemos prova de Deus e fazemos de tudo ali, dando aquela manipuladazinha para que o resultado seja positivo, para que a resposta seja sim. Nós temos que nos isentar da situação, nos afastar um pouco e racionalmente, em oração, em fé, esperar para ver se a resposta de Deus para aquilo que você tanto almeja ou precisa saber é sim ou não, não é? Ou espera um pouquinho, espera um pouco mais, assim por diante. Saber qual é a resposta de Deus. Porque se assim nós procedermos, dificilmente nós vamos errar, irmãos, né? Nós vamos dar passos certeiros, ouvindo mais do que falando muitas vezes, valorizando a experiência dos outros, aprendendo com os acertos e com os erros dos outros. Isso é sabedoria. Uma pessoa inteligente, ela aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia, ela aprende com o erro dos outros e com o acerto dos outros também, né? Continuando, verso 6. Porque será como um arbusto. Ele diz que, eu vou ler o 5 novamente, ou melhor, eu li o 4. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e fartar-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, verso 5: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então esse versículo tão conhecido, tão citado, tão mencionado, não é? Maldito o homem que confia no homem. Mas nós temos que lê-lo por completo, não é? Porque este homem é maldito, não é? Por confiar no próximo, por confiar naquele que está do seu lado, talvez até alguém que ele ame, que ele dê confiança, vamos dizer assim. Por causa da segunda parte, não é? Maldito o homem que confia no homem, e este homem que faz da carne mortal o seu braço. E isso traz como consequência a maldição que vem de apartar-se do Senhor, afastar o seu coração do Senhor. É maldição para o homem. E esse caminho percorrido por este que traz confiança, né? Que coloca confiança no braço forte do homem, porventura, e isso faz com que ele se afaste de Deus, é uma maldição. É trazer algo impensado para si, porque está deixando a confiança de Deus de lado e confiando naquilo que é humano, naquilo que é palpável, naquilo que perece, sobre aquilo que o tempo causa efeito, que um dia vai acabar. E o que Deus quer na realidade é que nós nos esqueçamos um pouco das coisas, que nos esqueçamos um pouco deste mundo, desta terra, no nosso proceder, e nos lembremos que a nossa confiança tem que estar posta nele, no Senhor. Confiança. O que é confiança, irmãos? Seria você crer e acreditar. É um sentimento que traz paz quando é mencionado. Está conosco também, um parênteses à parte, falando aqui de quem está nos assistindo, nosso pastor Odailson Chaves Monteiro, lá de Recife, Pernambuco, nossa irmã Andréa Duarte, nossa irmã Régia Souza. Sejam todos bem-vindos, pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então, voltando para cá, a nossa confiança tem que estar posta em Deus. A nossa confiança tem que estar posta em Deus, tendo a certeza de que Ele vê tudo, sabe tudo, pode tudo, e não ficarmos nervosos, ansiosos, já que nós confiamos nele. E confiar em Deus não é a mesma coisa que confiar no homem, irmãos? O homem pode nos fazer uma promessa e ele pode desistir. Ou então o homem pode nos fazer uma promessa, e ele pode não ter a capacidade de torná-la real, embora ele deseje isso. Quantas vezes nós não desejamos ajudar alguém e somos impossibilitados por nossa incapacidade, por nossa fraqueza, por falta de conhecimento, por falta de recursos, por tantas coisas, mas o coração está desejoso em ajudar. Então nós não podemos confiar no homem, porque o homem em todos os sentidos, ou melhor, o homem no mais profundo e íntimo sentido é falho, é incapaz, Ele pode mudar de opinião do dia para a noite, ele pode
deixar de gostar, de querer, e Deus não. Uma de suas características que ele não transfere para ninguém, né, dos seus atributos, é que ele é imutável. O Deus do passado é o Deus do presente e será o Deus eternamente. É o Deus de eternidade a eternidade. Porque quando nós atribuímos até o tempo a Deus, fica difícil de falar, né? Já que ele é eterno. Ele é sempre eterno, né? Ele nem tem início e nem tem fim. O tempo é mais peculiar para nós, porque nós temos o início, né? Uma data de nascimento, e nós temos um final, a data que pereceremos, a data que morreremos. Nos encontraremos todos na morte, né? Se Jesus Cristo não vier nos buscar. Então é necessário compreender isso, que Deus é eterno e nós não. Nós temos o início e o fim, e temos que remir este tempo. Nós temos que viver aqui de maneira aproveitando, não é, o tempo o máximo possível. E aproveitar o tempo para nós, que somos cristãos, é aproveitar o tempo falando de Deus, vivenciando Deus, vivendo o Evangelho, falando de Jesus, sendo útil na sua obra, não é? E nós podemos aí nesse meio tempo, Deus derrama sua graça, sua bondade, misericórdia e graça sobre nós, e nos propõe coisas, né? Nos leva para outros lugares, realiza o desejo do nosso coração, porque a obra dele está em primeiro lugar. Viver Cristo está em primeiro lugar. Então trazer a nossa confiança para o braço que perece, né? Para a carne mortal, o braço o braço humano, e nos apartarmos de Deus, é algo que agride a santidade de Deus. Eu não vou dizer que entristece não, porque eu creio que isso é uma linguagem antropomórfica, não é? Deus está muito acima disso. Ele se compadece, ele é amor, né? E esse amor de Deus é no sentido absoluto da palavra. Nós não compreendemos, só vivemos resquícios desse amor. Um dia viveremos isso de maneira absoluta, na plenitude, né? Na glória, mas até lá são nuances, né? São fragmentos, são gotas que goteiam sobre nós da parte de Deus. Porque mesmo que sejamos justificados, somos regenerados, justificados e salvos, o pecado ainda bate a porta, não é? Ainda podemos vacilar a qualquer momento. Então é preciso aí uma vigilância, não é? Em constante oração, para que Deus esteja nos guardando e nos dando sabedoria, né? E siso, e bom siso, para que possamos viver de maneira que Ele venha agradar-se de nós. E ele faz uma comparação aqui, né? Ele faz uma analogia, porque este homem que coloca confiança no homem, no outro, nas coisas terrenas, no próximo, no dinheiro do outro, na amizade do outro, no poder que o outro tem, e afasta o seu coração de quem ele realmente deveria estar próximo, ele é semelhante a um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morava nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Só coisa ruim, irmãos. E só quem viu um deserto, só quem sabe o que é o deserto, entende e compreende essa linguagem. Ser um arbusto no meio do nada, sendo açoitado pelo vento e pelo calor causticante do dia, sendo pressionado, não é, pelo frio da noite, pela escuridão muitas vezes, só. E nós sabemos que a solidão é algo terrível para o ser humano que foi feito para se socializar. Nós fomos feitos para nos socializarmos, né? Então, estar só é ruim. A solidão é ruim. Pessoas entram em depressão quando ficam sós, sem ter com quem falar. Se você assistiu o filme O Náufrago com Tom Hanks, né, muito famoso aí e tal, você vê que ele passou muito tempo na ilha, muitos anos, e no afã de manter um relacionamento e não enlouquecer, já enlouquecendo, né, ele pega uma bola de vôlei e, machucando ela com sangue, ele faz ali uma fisionomia de um rosto, né, esqueci o nome quem lembrar o nome do personagem da bola, seu senhor Wilson. Senhor Wilson, se for, concorde aí se você assistiu, e mantém diálogo com ele, não é? E conversa com ele a ponto de ir atrás dele quando cai no mar e sai nadando, uma bola, não é? Deus nos fez para nos socializarmos. Então a solidão é algo que vai de encontro à vontade de Deus para as nossas vidas.
Então que nós compreendamos isso. O cristianismo foi feito, né? Deus, nós dizemos isso, né? É a nomenclatura que se dá àqueles que seguem a Cristo. O cristianismo que se espalha pela terra foi feito para ser vivido na coletividade. O cristianismo que se envolve em uma bolha, em um mundo pequeno, não é o cristianismo de Deus, não é o cristianismo, até sendo redundante, de Cristo, porque Ele nos estimula, né, a vivermos em comunidade, a repartirmos, vivemos um amor altruísta. Então isso é pertinente ao cristão. Então, se contrapondo à sequidão, ao deserto, às coisas ruins da vida, que vem sobre aquele que coloca a confiança no homem, ou na terra, ou nas coisas do mundo, se afastando do Senhor, se contrapondo a isso. No versículo 7, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja bem, no verso 5 ele diz, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Se compara a quê? Será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Será excluído, ficará de fora, não verá quando chegará o bem, quando vier o bem, não é? E o homem que é considerado bendito por Deus é aquele que confia nele, é aquele que põe no Senhor a sua esperança. No mundo nós temos uma alcunha, um ditado, né, que diz, um adágio, melhor dizendo, alcunha não, um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre, né? Enquanto a vida é a esperança. É esse desejo que nós temos de escapar da situação. É esse sentimento que nos envolve, que nos faz imaginar que esse terremoto vai passar. É isso que nos impulsiona a crer que as ondas ou as tempestades da vida vão passar e nós vamos chegar em um lugar habitável, tranquilo. Isso é esperança. É uma espera por momento de paz. Então nós vamos viver sempre trabalhando e vivenciando esse sentimento, né, de esperança, porque as adversidades sempre virão sobre nós, sempre, né? Não tem quem escape, não tem pobre, não tem rico, não tem cor de pele, não tem lugar do mundo que faça com que uma pessoa nunca tenha, né, uma adversidade, tenha um problema para resolver. Eles vêm, né, de acordo com os propósitos de Deus, eles vêm. Então nós temos que ter reservas de fé e esperança em saber que aquilo vai passar. E essa fé tem que ser trabalhada a um nível tão intenso e tão profundo, que mesmo que esta adversidade seja certa e nela seja certo o nosso fim, nós temos que ter a esperança de que este fim será tão somente a porta que se abre para nos encaminhar para os braços do Pai. Então a esperança sempre vai estar conosco. A esperança é um sentimento gerado no nosso coração pelo próprio Deus. É Ele que nos move em fé, e esta fé gera esperança de dias melhores, não é? Quem aqui não crê que essa pandemia vai passar e nós vamos poder estar juntos no tempo, não é? Podendo nos abraçar, é evidente que isso com o tempo, não é? Que ainda está muito recente, mas nós aí pelo menos seguindo as recomendações, podemos estar nos templos, ouvindo a palavra de Deus, não é? Consolando-nos mutuamente, admoestando-nos mutuamente, exortando-nos mutuamente, chorando, sorrindo, como nós estávamos habituados. Então isso é muito bom, não é? Viver a esperança. Então sempre encontre no seu coração um lugar para a esperança, porque a esperança nos faz sorrir quando todo mundo está chorando, desesperado. A esperança nos traz confiança quando todo mundo perdeu. Tem uma história que contam, né? É uma história de cunho moral, que diz assim, que uma criança, estavam todos dentro de você deve conhecer, é muito conhecida, né? Estavam todos dentro de um avião e o avião entra em turbulência e os passageiros começam a ficar desesperados dentro do avião, achando que o avião vai cair. E tem uma criança que se mantém calma, que se mantém serena,
e o pessoal no alvoroço, não é? Vendo a morte iminente chegar, pergunta à criança: por que você não está preocupada? Por que você não está chorando? Por que você não está nervosa? E a criança simplesmente olha para a pessoa que a indaga e diz: não, meu pai é o piloto. Confiança, né? Quando todos estão desesperados, a confiança traz, a esperança traz, né? Paz. E confiar em Deus traz esperança, traz serenidade para o nosso coração. Então o homem que é bendito perante Deus é aquele que confia nele. E ele se compara a quê? Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, se contrapondo ao deserto, né? Deserto é um lugar que praticamente não chove. Então, quem está confiante no Senhor é como uma árvore. Antes era um arbusto, no meio do nada, porque não confia em Deus. Confia nos homens e naquilo que é palpável. Confia na racionalidade, confia na ciência simplesmente. Confia no conhecimento, e tudo isso afastando-se de Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus tornou louca o conhecimento do mundo, esse conhecimento que afasta o homem de Deus. Mas se ele confia no Senhor, ele é como uma árvore, não é nem como um arbusto, como uma moita, como a gente chama no Nordeste, mas é uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Olha que coisa linda, irmãos. Aquele que confia no Senhor tem suas raízes profundas. Quando o vento dá sobre ela, ela pode balançar para um lado, balançar para o outro, mas não cede, porque suas raízes estão profundas em Cristo Jesus. E vai buscar água no ribeiro, e ela é alimentada pela fonte, né, do próprio rio, e ali corre. E quando vem o calor, ela não fica temerosa, porque ela está nutrida, está sendo abastecida. Mas a sua folha fica verde no tempo de sequidão, quando todos os arbustos e árvores que estão longe do ribeiro ficam com as suas folhas secas. Aquela que está junto do Senhor Jesus Cristo, que tem as suas raízes na direção dele, não murcha, não seca. É o peixe nadando contra a maré. É no meio da caatinga tão peculiar do Nordeste, tudo seco, e só aquele umbuzeiro verde no meio. Que coisa maravilhosa. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Oh, que analogia linda, que comparação linda, irmãos. O que confia no Senhor é todo mundo desesperado no meio de uma adversidade que toma todo mundo de surpresa, e ainda em meio a essa adversidade ele dá fruto. Ele não demonstra medo nem desespero, e ainda dá fruto. Que coisa linda, só Deus para fazer isso conosco, porque não há mérito nenhum em nós nisso. É o próprio Deus que nos alimentando, nos fornece a fé necessária para agirmos de maneira que Ele seja glorificado. É Deus sendo glorificado em nós através das nossas ações. Que coisa linda, dá fruto. Como está o seu fruto? Começando do seu lar, da sua casa, da sua família. Como estão os seus frutos dentro do seu lar? Como estão os seus frutos no ambiente de trabalho? Como estão os seus frutos na sua escola? Como estão os seus frutos em meio à sua família, à sua parentela? Como estão os seus frutos no meio dos amigos do dia a dia? Como estão os seus frutos em meio à sociedade? Como estão os nossos frutos? Nós estamos frutificando? As pessoas estão vendo Cristo em nós, e por vê-lo em nós, nos pedindo socorro muitas vezes, oração muitas vezes, conselhos muitas vezes, em momentos difíceis. Nós temos que frutificar. Nós temos que frutificar, porque toda árvore que não der fruto será cortada. Lembra do discurso de João Batista? Eis que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, olhe,
cortada e jogada no fogo. Então nós temos que dar fruto. Pense nisso. E no verso 9, um versículo também para nós gravarmos na nossa Bíblia, da maneira que eu faço o grifo, para não esquecer. Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele está falando aqui das entranhas do homem, do íntimo do ser. Nós nunca devemos dizer que vamos fazer ou deixaremos de fazer algo, jamais. Nós não devemos dizer isso, porque nós não nos conhecemos. E as circunstâncias podem trabalhar a nossa vida e nos fazer tomar decisões que nós nunca imaginamos um dia tomar. Porque o nosso coração nos engana. Os nossos sentimentos muitas vezes entram em turbulência, entram em ebulição. E isso faz com que nós venhamos a tomar decisões desesperadas, inesperadas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então não confie no coração de carne, no coração do homem, que por mais que queira lhe ajudar, ainda continua sendo um coração de carne. Mas Deus que é Espírito, Deus que é Senhor de todas as coisas, Deus que perscruta o nosso entendimento, o nosso ser, Deus que nos pesa e sabe quais são as nossas intenções. Ele é poderoso para manter firme a sua palavra, para manter firme a sua promessa e nos levar seguros, se assim Ele desejar, até o final. Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, na perspectiva do arrebatamento, e eu não acredito dessa forma que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, ou seja, pré-tribulacionista. Eu não me vejo, e eu nem vejo, melhor dizendo, Jesus Cristo fazendo isso, né? Ele vem julgar de uma vez e tudo mais, né? Eu não sou pré-tribulacionista, mas vamos dizer o seguinte: o que é que nos difere dos crentes do passado? Porque se Jesus Cristo estivesse próximo de vir e assim fosse, o que é que nos faria diferente dos irmãos que pereceram no passado, que foram jogados nas arenas, que iluminaram as noites de Roma, sendo ali feitos tochas vivas? O que nos diferencia dos apóstolos que perderam em sua grande, todos os 11, exceto João, que diz a tradição que morreu de velhice, e o restante foi todo martirizado? Porque nós que pouco fazemos, pouco somos, pouco agimos, pouco é a nossa fé, pouco somos úteis. O que nos difere e o que nos faz tão especial a ponto de acharmos que o Senhor Jesus Cristo vem nos arrebatar antes da tribulação? Ele vem sim trazer juízo em sua segunda vinda, e vai julgar os povos e as nações, e vai nos atrair para si, em nome de Jesus, em nome dele, né? Em nome dele. Amém? Então nós não somos diferentes em nada, muito pelo contrário, somos fraquinhos, e temos que comer bastante de Deus, da sua palavra, para nos robustecer de fé e fazermos alguma coisa. Somos tão fraquinhos, irmãos, participamos tão pouco, somos tão úteis, somos servos que, se nós fôssemos contratados por nós mesmos, nós já teríamos nos demitido, porque não produzimos o que deveríamos. É graça de Deus puramente em nossas vidas, é amor derramado sobre nós, da parte de Deus. E ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos. E para que isso? E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, ele afirma que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, e quem o conhecerá? E o próprio Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Irmãos, está dito tudo. O Senhor nos conhece na intimidade e sabe quais são as nossas intenções, as reais intenções, porque muitas vezes nos travestimos
de uma pureza, de uma santidade, onde na realidade não somos nada disso. Vestimos uma capa tão bonita que as pessoas olham e até admiram, e muitas vezes nos invejam, querendo ser como nós somos, mas de fato não nos conhecem, porque nós somos totalmente dependentes, e se encontrássemos a porta aberta, como diz a letra da canção, nós fugiríamos. É Deus que nos prende a Ele, é Deus que por amor nos une a Ele, nos anela a Ele. É Deus fazendo isso em nós, irmãos, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, através da sua vontade, que nós não conseguimos compreender. Porque se você ficar, irmãos, 20 minutos diante do espelho falando sobre você, você vai se detestar. Entenda o que eu estou dizendo? Porque você vai compreender, você vai nessa auto-reflexão, enxergando coisas em você que precisam ser melhoradas, e muitas delas você nem tenta melhorar. Então você se auto-reprovaria diante de si mesmo. Imagina o Deus Todo-Poderoso que nos conhece na intimidade. É amor demais, é graça, é misericórdia, é compaixão. Então não me venha colocar uma auréola na cabeça, não me venha colocar asas, um par de asas e uma roupinha branquinha e tocando uma lira, se chamar de santo. Nós somos merecedores do inferno, mas graças a Deus que Deus tem outra percepção de nós, que nós nem conhecemos, nem sabemos qual é. O fato é que Ele nos amou primeiro, o fato é que Ele nos resgatou do tremedal de lama, do charco de lodo, do lamaçal do pecado, e nos colocou sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Rocha que inicialmente foi rejeitada pelos construtores e se tornou a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, sobre a qual um grande edifício se formou, e o nome desse edifício é Igreja. Então glórias a Deus por Ele, que nos enxerga de uma maneira especial e traz a nossa consciência de que Ele é Deus e nós somos servos, de que Ele é Rei e Senhor e nós seus súditos, mas também que Ele é Pai e nós somos filhos, que nós somos co-herdeiros com Cristo de uma promessa de vida, de céu. Aleluia. E para finalizar, irmãos, como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Está aí o destino daquele que se afasta de Deus, daquele que não confia no Senhor, daquele que só vê o mundo e pensa nas coisas do mundo, e deseja as coisas do mundo, e vive as coisas do mundo, e atrai para si as coisas do mundo, acaba sendo morto pelo mundo. Conquiste, seja grande na terra, mas que as nossas conquistas não ocupem o lugar de Deus. Assim Ele vai nos usar em meio a essas conquistas, e essas conquistas irão glorificar o nome do Senhor. Amém? Se você nos assiste pelo Instagram, né? Tem um limite aí de 60 minutos, 1 hora, deve estar perto do fim já, Marília. Nós vamos encerrar então, para a glória do Senhor. Antes, deixa eu ler aqui algumas coisas. Nosso presbítero Jailson Freire de Medeiros diz: quero expressar a nossa gratidão ao nosso Deus e aos nossos irmãos que oraram pela médica, a doutora Raquel, que havia sido acometida do coronavírus. Hoje recebeu o resultado do novo exame pós-tratamento. Já está curada, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós oramos e Deus fez, não é? Não pela nossa oração, mas porque Ele é misericordioso. A gente pede, Ele é Deus, Ele faz se quiser. E nesse caso Ele quis, não é? Então glorificado seja o nome do Senhor. Nós fizemos o que Ele mesmo nos ensinou, a bater até abrir. Jesus fez na parábola do juiz iníquo, não é? Insistir até Ele julgar nossa causa, para a honra e glória dele mesmo. Amém, irmãos? Sou grato a todos vocês que assistiram conosco até o fim a live, não é? Espero que essa palavra tenha alimentado a sua vida e que você venha colocar a sua confiança em quem realmente pode fazer alguma coisa por nós, que é Deus. É Ele que move, né, os entre aspas grandes da terra em benefício do seu povo. Em nome de Jesus, Deus abençoe você do Instagram, você que nos assistiu pelo Facebook. Até domingo, se Deus quiser.